considerado o principal, a força máxima, o time das Copas. Será a 8ª vez que o Flamengo entrará em campo com essa formação. Até agora, 6 vitórias e 1 empate. Qual é a formação? Deve ser essa aqui: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pedro e Gabigol, que estão aí há um tempo, principalmente o Gabriel, não jogou no meio de semana, não jogou no final de semana. Eles vêm aí de um tempo de descanso, ou seja, o Flamengo vai com o time considerado o principalzinho para o jogo de amanhã. E assim, é o que se espera, porque o Dorival, ele nitidamente, né, deixou bem claro isso, que ele precisa de todo o elenco bem. Ele criou esse sistema do time alternativo, que é muito bom. Por isso o Flamengo está na frente aí, ainda sonhando com o título brasileiro, mesmo um pouquinho mais distante. E se ele poupou no final de semana, a maioria desses jogadores, né? O Everton Ribeiro começou jogando, depois saiu, o Arrascaeta entrou mais no segundo tempo, Pedro e Gabigol nem foram, né? Estavam suspensos, mas deixou Felipe Luiz de fora, jogou Léo Pereira e Davi Luiz porque não tinham jogado contra o Vélez. Então a minutagem diminuiu. Acredito que eles devam jogar assim também contra o São Paulo. E encarar com muita seriedade o jogo. O Rogério Ceni fez a mesma coisa. E o Rogério Ceni em desvantagem. Mas o Rogério Ceni foi muito feliz. Se eu tenho 5%, 10%, 20%, eu vou acreditar e vou até o final. No Campeonato Brasileiro não tem chance de ser campeão. Mas na Copa do Brasil, um título que o São Paulo não tem, o Rogério Ceni optou por, num clássico tão importante quanto o Corinthians, poupar. Colocou mais no segundo tempo. Então o Dorival também está no mesmo caminho. Tem uma boa vantagem, não está garantida, porque contra o Vélez, que a vantagem era enorme, né? Eu estava lá com o Calçade. Ele teve essa atitude, manteve o time principal, o time A, na Libertadores. Então ele vai com força máxima, respeitando o jogo e principalmente o bom time do São Paulo. Assim, expectativa de um jogaço, porque tá todo mundo descansado e visando essa partida. É possível, mas é improvável. Entendi. Uma coisa é diferente da outra. Agora, no futebol, o Zinho passou por a vida dele todinha por questões assim, de jogos em que para muita gente era impossível, era improvável, o jogo já estava liquidado e ele saiu com a vitória dentro de campo. Então, assim, não se pode, minha visão, passar para os jogadores esse tipo de crença de que já era, hein? Vamos lá, vamos jogar, não vamos apanhar de muito. Acho que o São Paulo tem uma chance que é minúscula, mas é a chance que o futebol te dá. Esse negócio de futebol é complicado, né? Às vezes ele te engana. Não é só a Libertadores que o futebol é traiçoeiro. Então, cara, você tem que acreditar. No Brasil, o que é, João? É maquiavélico. Maquiavélico. Você tem que passar pro teu time isso. Você não pode pegar pro teu time, já levar teu time de cabeça baixa, falar, já era. Aí você tira todo mundo para apanhar bastante aqui. O brasileiro precisa melhorar? Precisa. Agora, eu, sou o Rogério, investiria o máximo que puder nas Copas. Então, é um São Paulo que depende muito do Flamengo, de como o Flamengo vai se mobilizar para esse jogo. É difícil dos dois lados. Calçade citou a situação do São Paulo no Brasileiro. É desconfortável. 5 pontos da zona do rebaixamento, com uma final de Sul-Americana pela frente, enfrenta 2 concorrentes diretos na próxima rodada, Ceará e Avaí. Então, é uma situação que inspira cuidados. E aí você vem de uma classificação sofrida nos pênaltis, desgastante na Sul-Americana, volta para o Brasileiro num clássico e mesmo com time misto, te exige. E para entrar com tudo, para jogar a Vera 100% no Maracanã. Tá grandão, hein, Bresley? Porque ele tem 2 resultados que, os caras estão assim, ó o tamanho dos caras. Cresceram, Pascoal? Os caras estão assim, ó. Saíram, a gente não sabe. E é por isso que Futebol é depende do momento. Flamengo. Exatamente. Porque se o Flamengo entra com mobilização de um jogo de semifinal, de Copa do Brasil, para jogar no auge da sua intensidade, é muito difícil para o São Paulo. Pelo que o Flamengo joga, pela diferença de qualidade técnica. Então, se
E é difícil pro lado do Dorival também conseguir que esses caras encarem o jogo com a seriedade necessária. Por mais que seja o São Paulo, por mais que seja uma semifinal de Copa do Brasil, há uma vantagem muito considerável para o lado do Flamengo. Sim, o Cebolinha, que custou algo em torno de 13 milhões de euros, comprado ao Benfica, e mais alguns bônus, isso pode chegar a 15 milhões de euros. Mas ele vem sendo cobradozinho. Pelo que ele pode, que nós já vimos jogar, pelo que foi pago por ele, muita gente achando que até o momento o Cebolinha, apesar desse gol muito importante contra o São Paulo, ainda está deixando a desejar no Flamengo. Qual é a sua avaliação, Tetra? A minha avaliação é essa. Ele está um pouco tímido ainda, não é nem perto aquele Cebolinha que a gente viu no Grêmio, o Cebolinha que foi eleito o melhor jogador da Copa América. Tudo bem que foi lá em 19, né? Tem tempo isso. Mas a expectativa é muito maior, porque eu acho ele muito bom jogador, há pouco tempo sendo convocado pelo Tite, mas parece que não encaixou muito e o Dorival encontrou um time. E parece que ele percebeu que, assim, difícil para ele entrar ali. Vai entrar no lugar de quem? Do Gabigol? Não vai. Do Pedro? Não vai. O Dorival vai fazer um sistema tirando um cara de meio para botar ele aberto pela esquerda? Difícil. Então ele ficou para o time alternativo. Não sei se ele sentiu um pouco isso. A adaptação não foi a melhor. E a arquibancada, o que ele percebe da arquibancada, para ele, que tá parecendo que está um pouco tímido, está influenciando. Eu acho ele muito bom jogador, importantíssimo tê-lo no elenco, no grupo. É um cara que pode fazer uma diferença. O jogo está muito fechado, está difícil entrar pelo meio. O Dorival tem feito um jogo mais central, de mais construção do que de amplitude e velocidade. Quem dá essa amplitude é o Rodinei pelo lado direito. Quem está saindo até mais pelo lado esquerdo não é nem o Felipe Luiz, é o João Gomes. Porque o Thiago Maia fica como primeiro. E o Cebolinha virou uma opção, mas uma opção que às vezes entra e não tem esse espaço, não entra tão encaixado, não entra tão com essa confiança que o jogador precisa, acaba não rendendo. Ele teve a oportunidade de entrar no lugar do Gabigol, eu e o Calçade, a gente detectou isso. Ele não jogou aberto pelo lado esquerdo, ele jogou fazendo a função do Gabigol, mais pelo lado direito, fazendo uma dupla de ataque, substituindo mesmo, sem mexer no esquema tático, colocando ele como um segundo atacante. Ele não conseguiu render. Característica diferente. O Gabigol sai, movimenta, vem, dialoga, está adaptado, chega na área, tem aquela coisa de entrosar com o próprio Pedro. E ele ficou um pouco perdido, não rendeu, por isso veio essa cobrança. Eu gosto de vê-lo mais aberto pelo lado esquerdo, para essa jogada do drible, da velocidade, e até esses arremates que ele faz muito bem, vindo da esquerda para o meio. Já pelo lado direito, acho que o Marinho faz melhor isso. Tanto é que o Marinho entra no lugar dele e acaba fazendo gol. Mas na cobrança que existe, mas é o tempo, tem que dar o tempo, tem que esperar, tem que ter a paciência. Não pode se descartar um jogador talentoso como o Cebolinha. O Breler, ele amanhã estará na situação que ele estava no Morumbi há 3 semanas. Ele ficou no banco, entrou no segundo tempo e decidiu o jogo. E é curioso que internamente ele parece contar com muita confiança do Dorival, da comissão técnica. Tanto é que o Dorival vai com o Gabigol amanhã, o Gabigol pendurado. Ele corre o risco de perder o Gabigol para uma partida de ida da final. Sim. Caso o Flamengo se classifique, é sinal de que há confiança de que o Cebolinha pode substituí-lo. É um peso para o Cebolinha ainda não ter desencantado, mas se a gente analisar friamente, o Cebolinha tem 16 jogos pelo Flamengo. Aí a gente vai contar os minutos, tá? Um pouco mais de 800, né? 9 jogos inteiros. Para um jogador que voltou da Europa, precisa se encaixar num time como o Flamengo, que joga numa formação, a formação do time principal, talvez não favoreça tanto. Ele precisa entender um novo funcionamento. Para mim está no cálculo de um jogador que está em readaptação ao futebol brasileiro, que está em adaptação ao Flamengo. Alguns chegam, encaixam como uma luva, outros têm um tempo diferente. A gente mostrou a escalação do Flamengo, que é hoje o time que a gente diz, esse aqui é o time que o Dorival conseguiu, em pouco tempo de trabalho,
estabelecer que este é o time. Foi a primeira missão do Dorival. E aquele time se entendeu. Esse que está escalado. Com esse aqui. Esse aí, ó. Eles se entenderam. A gente não pode dizer, pô, tá complicado o Flamengo, né? Não. Ó, o Rodinei, confiança do Rodinei, autoestima. Tá na lua, tá lá em cima. Jogador sem confiança, ele não joga. E aí nós vamos entender o Cebolinha hoje. Davi Luiz tá jogando o que pode jogar. Por falar em confiança, e o Léo Pereira? Léo Pereira não. Léo Pereira também tava assim, na porta da Gávea já para ser chutado, né? Porque ninguém queria, a torcida cornetava, tá o Léo Pereira, Nilson fala nisso. Felipe Luiz recuperou-se também. Aí sempre Thiago Maia, o João Gomes só cresce. Que dupla importante. Everton Ribeiro recuperado para um jogo interior no meio de campo, não é aberto. Arrascaeta, o coordenador de tudo isso aí, né? Ali onde ele tá. E esse desenho é o que complica a vida do Cebolinha. O Cebolinha, na função de Gabigol, como a gente estava falando com o Zinho, não funcionou e ele não... Você percebia no campo que ele não entendia o que era preciso. Não é assim, seja o clone do Gabigol. Muito fácil, não é? Apesar de ser... Você está falando de dois grandes jogadores, não dá. Para entrar o Cebolinha aqui, você tem que escolher alguém para sair do quarteto aqui do meio de campo. Aí ficaria, pode ser Gabigol, pode ser Gabigol, Pedro, Cebolinha, pode ser Everton Ribeiro, Gabigol e Cebolinha. Você vai tirar o Pedro ou o Gabigol hoje? Tá fácil, nenhum né? dos dois. Nenhum dos dois. Ah, você vai tirar João Gomes do time? Thiago Maia vai deixar o Everton Ribeiro de segundo volante? Jamais. Então é o seguinte, o que eu vejo é o Cebolinha fora da função que ele estava acostumado, essa do Grêmio, vai demorar uma enormidade e nós não temos convicção de que ele vai jogar o que ele pode. O Cebolinha na função dele, aberto, ponta esquerda, vai, para ficar bem claro. Esse Cebolinha faz o Flamengo se modificar taticamente e a partir disso a gente tem que recuperar o Cebolinha. Não é uma certeza de que nesse formato imediatamente ele vai responder. Agora, no Flamengo alternativo, pô, jogando de ponta é uma coisa. Agora, se você tiver a Arrascaeta para te lançar uma bola em profundidade, o seu jogo fica muito maior. Então essa é a dificuldade. Este Flamengo atual vai ter que continuar jogando assim e o Cebolinha é o jogador dos momentos. Mas esse você falou Pra decidir, ó, tô precisando, entra lá. Você falou dois. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.